Boa noite, Cia. Raquel. VV, boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje, excepcionalmente, aqui no sábado, né? Normalmente a gente se vê no domingo. Mas como na semana passada a gente teve um workshop aí de baralho cigano. E o baralho cigano tem 36 cartas, então a gente não teve tempo hábil para falar de todas elas. Hoje a gente volta aqui com a parte 2 desse workshop, que é com a outra metade do baralho. E para tentar aí suprir esse buraco aí das cartas que ficaram faltando. E antes disso, eu queria lembrar vocês sobre a nossa ação, né? A gente está fazendo uma ação social em apoio ao projeto Fé no Futuro, que vai entregar na semana que vem, no sábado que vem, ovos de Páscoa para crianças de comunidades carentes, né? Crianças que não têm, que merecem uma Páscoa digna. Então, no próximo sábado a gente vai estar lá, pessoalmente, acompanhando a entrega dos ovos de Páscoa. E a gente tem número disponível ainda da nossa rifa. Eu postei hoje, não sei se vocês viram, o baralho da Roberto Honório, que é o baralho de Maria Mulambo, que é um dos prêmios dessa rifa. Oi, Márcia, boa noite. É um dos prêmios dessa rifa, e os outros prêmios são sessão de baralho cigano, sessão de tarô, sessão de reiki, sessão de aura master e sessão de mesa quântica. Ou seja, são 6 prêmios. Um deles é o prêmio físico, né, que é o baralho da Maria Mulambo, mas todos os outros são de atendimento. Então, eu particularmente achei o máximo, já comprei meus números lá, mas ainda tem número disponível. Então, quem se interessar, depois manda um direct para mim e escolhe o númerozinho, a gente avisa como que faz o pagamento, tá bom? Então, vamos lá, galera. De quem tá aqui, algum de vocês estava na última live? Alguém acompanhou a parte 1 para não ficar um pouco perdido? Boa noite. Boa noite, Cabocla. Então, para o pessoal que não acompanhou a parte 1, a live está gravada. A gente vai dar continuidade hoje a partir da cartinha 19, tá? Da carta da torre. Todas as outras, da 1 a 18, a gente já falou no domingo passado. Tá gravado aqui no feed. E a gente vai subir também para o YouTube. Quem não segue as ciganas, @asciganas lá no YouTube também. Todas as lives que a gente já teve aqui no canal estão lá. Então, uma forma mais rápida de vocês conseguirem acompanhar as lives, tá bom? Então, vamos lá, gente. Para quem me perguntou qual era esse baralho que eu estava usando, que tem aquelas dicas maravilhosas ali na parte de baixo, né? São essas diquinhas aqui que ajudam o pessoal que está iniciando também no entendimento, a memorizar os sentidos das cartas. Então, esse é o baralho. Fica do avesso, né, os dizeres, mas é o baralho Esmeralda do Falando Lenormandês, @Falando Lenormandês, que é um baralho da Carla Souza, que é uma escritora que faz esses baralhos também. Tem outros baralhos também, então na lojinha do Falando Lenormandês, e a gente conseguiu um cupom de desconto. Então, para quem colocar lá no campinho do cupom, né, colocar as ciganas lá, que vocês vão ganhar 6% de desconto nesse ou em qualquer outro produto que vocês comprarem por lá. Então, vamos lá, galera. Vamos falar da cartinha 19, a carta da torre. Torre. Vamos lá, a carta da torre, ela... Mais uma vez, vou botar vocês para pensarem. Naquela princesa dos contos de fadas, aquela princesa que fica presa lá na torre, né? A torre, ela pode falar de solidão, de sentimento de isolamento, né? A carta da torre pode falar muito sobre o nosso 2020, sobre o nosso 2021, desse momento de maior reclusão, né? Onde você entra, onde você descobre o que está ali no seu interior. Boa noite, Camila. Camila, tá atrasada. Começou agora, Camila. Pode sentar, entra, fica à vontade. Então, a carta da torre, gente, ela fala, sim, dessa coisa de olhar para dentro, né? Um momento mais intrínseco, fala desse momento mais solitário, né? Aquela pessoa que pode estar sentindo ou precisando de um afastamento, tanto
pro lado bom e pro lado ruim, né? Porque esse afastamento pode ser um momento de reclusão para você pensar sozinho. Às vezes a gente tem aquela vontade de ficar sozinho um pouquinho, no silêncio, mas também no sentido mais, não diria negativo, né? Boa noite, Ribeiro Leitão. No sentido mais triste, digamos assim, é aquela pessoa que sente uma solidão, depressão, né? Aquela coisa mais depressiva. Aqui pode falar também, aí vocês vão olhar para escolinhas sobre autoridades, né? E aí levando já para um outro sentido, sobre autoridade, esse prédiozão aqui, né? Agora saindo do sentido de torre, a gente pode ver essa torre como um prédio, né? Como um prédio físico, muitas vezes. Às vezes é o lugar onde você trabalha, ou o prédio onde você mora, né? Um lugar, um prédio alto, ou um muro alto, né? Quando a gente vai falar de lugares físicos, pode ser um lugar que tem um muro muito alto, né? Que é aquela coisa meio castelo. Então, tudo isso faz remeter também a essa torre. Aqui a outra colinha, ela fala também sobre separação, né? Que é essa coisa do afastamento, do cada um para um lado. Então, junto com isso, às vezes vem esse sentimento de estar sozinho, né? Vem essa coisa de entrar no calabouço ali, ficar ali sozinho, apagar a luz e é isso aí. Então, esse é o sentido geral da carta da torre. Vamos para a próxima cartinha, que é a carta do jardim. A carta do jardim, carta de número 20, que é uma carta, se vocês olharem lá para o fundo, né, igual eu falei da carta do caixão, se vocês olharem lá para o fundo, ela já te dá uma boa cola. Além dessas aqui, a carta do jardim, ela fala sobre encontros, né? O que é o jardim? Oi, Louro! Boa noite! Finalmente, que bom saber que você está aqui. A carta do jardim, ela dá esse sentido de lugares onde você pode encontrar pessoas, né? De uma praça, da coletividade, né? De socializar, tomar um vinhozinho aqui, ó. Tomar um vinhozinho, então ter aquele momento ali com amigos. Às vezes quando é uma pessoa que está sempre rodeada de pessoas, uma pessoa que gosta muito de sair, né, de socializar, não é aquela pessoa diferente da torre. A torre eu poderia dizer que é uma pessoa que gosta de ficar em casa, uma pessoa mais recusa, né, que não gosta muito dessa vida social, dessa agitação. E aí o jardim vem falar exatamente o contrário, que é essa pessoa que, de repente, gosta de estar num ambiente mais tumultuado, gosta de estar ali na multidão. Pode falar também de um encontro, né, um encontro marcado, marcar um encontro aqui, de repente, alguma paquera ali, um crush que você tá de olho. E aí vai rolar esse convite, né? Essa coisa esse encontro. Jardim, então, fala também sobre isso. E, em geral, jardim é uma carta bem positiva, é uma carta romântica, eu diria, né? Porque é romântico você sair para tomar um vinho, para jantar. Então, o jardim está envolvido em toda essa coisa linda aí dos relacionamentos. E aqui a gente tem a carta da montanha. Boa noite para quem está chegando. Segredos da alma. A gente tem aqui a carta da montanha, que é uma carta que fala, é um alerta, né? Aqui vem a colinha aqui de alerta. Se vocês olharem as colinhas, ó, ela já dá para perceber que não é uma carta que fala de coisas muito positivas, né? Que fala sobre esforço. Aqui a carta da montanha, ela fala muito sobre o esforço, sobre algo que... Vamos pensar numa montanha, né? Pensa no monte aí, Monte Everest, e a galera para atravessar esse monte, muitas vezes, demora. Às vezes no meio do caminho acontecem coisas que você precisa recuar para você conseguir, então, enfrentar aquele problema, enfrentar aquela avalanche. Oi, Erika, boa noite. Enfrentar aquela avalanche. Então, a carta
da montanha, ela fala muito sobre isso, né? Sobre essas pedras grandes no meio do caminho, mas fala sobre esse esforço no sentido de não é para desistir, não é para desistir. O desafio é grande, existe um esforço grande também, e muitas vezes a solução ela está além da montanha, né? É um desafio você conseguir enxergar além do seu problema. Às vezes o seu problema de perto, né? Pensa você de frente para uma montanha. Você não consegue enxergar muita coisa, você enxerga só o paredão, né? Não tem nada na sua frente. Mas se você recua, se você vai um pouquinho para trás, se afasta, se afasta, se afasta, você consegue enxergar até além do que existe depois da montanha. Então fica aqui a diquinha também para quando essa montanha aparecer como um grande problema, né? Como um grande desafio, de repente a pessoa precisa ter esse olhar de recuar para enxergar melhor as soluções, até para a gente mesmo, né? Muitas vezes a gente tira uma cartinha para o nosso dia, para um conselho para a nossa vida, e aí quando sai essa montanhazinha, às vezes a gente precisa chegar um pouquinho para trás para enxergar as coisas com mais clareza. E montanha fala também, aqui na minha leitura, tá? Sobre justiça, né? O pessoal que é umbandista aí fala sobre justiça, né? Xangô, o pessoal que leva para o lado dos arquétipos. Para mim, fala também sobre justiça. Então, quando você tem um processo na justiça, né? E aí, óbvio, tem outras cartas que também vão ajudar a fazer essa leitura, mas às vezes um processo que demora a sair, que é aquela coisa lenta, que precisa de mais tempo, Xangô, exatamente, de mais tempo, mas que, se colocado a energia certa, se colocado a energia de força, o esforço, o seu merecimento, Xangô traz tudo que a gente merece. E aqui na carta 22, já que a gente está falando de Xangô, né, aqui a carta 22, ela pode representar também muito claramente, uma encruzilhada, por que não, né? Uma encruzilhada, que tem dois caminhos aqui, essa é a carta do caminho, né? Carta 22, a carta Caminhos. E Caminhos fala muito sobre às vezes até sobre dúvida, porque quando você tem mais de uma opção, né? Os librianos que me perdoem, mas quando você tem mais de uma opção, você fica um pouco em dúvida. Então, Caminhos fala muito sobre escolhas, né? Qual a escolha, qual o caminho que você decide trilhar. Às vezes, para mim, na minha leitura, às vezes fala sobre o bem e o mal, né? Aquela coisa de você estar sempre brigando contra você vai para um lado, aí você se corrige e vai para o outro. Então, Caminhos fala muito sobre essa coisa de escolhas, né? Principalmente quando você tem mais de uma opção. Quando você tem mais de uma opção, e isso para tudo, tá? Às vezes você tem, vai aparecer um trabalho para mim, às vezes Caminhos indica que tem até mais de um trabalho que você vai precisar escolher para onde você quer ir, para onde você vai ter mais de uma opção. E para mim fala também dessa coisa dupla, né? Dessa coisa dupla, de ambiguidades, de dupla jornada, por exemplo, eu esqueci o exemplo que eu ia dar agora, mas fala disso, de dupla jornada. Às vezes, se estiver ali próximo de uma carta que indique gravidez, pode ser até a gravidez de Gêmeos, aqui falando sobre essa coisa de dois, né? Essa dualidade, dois. Então, leva muito para esse sentido. Decisão, exatamente, decisão. A decisão precisa ser tomada. Muitas vezes, quando você está indecisa, é porque você tem mais de uma opção, né? Senão você não tem escolha, você vai por onde está indicando o caminho mesmo. Agora, quando você tem escolha, que fica naquela indecisão, e aí Caminhos diz que você precisa, né? Você vai ter mais de uma opção, porém você precisa escolher qual é o seu caminho, né? Você vê que tem uma plaquinha aqui para cada lado, né? Não são geralmente escolhas que se complementam, né? São totalmente avessas uma à outra, mas que você precisa escolher. E aí, quando você escolhe o caminho errado, né? Olha quem vem. Quando você escolhe o caminho que não é o mais correto,
ou que não é aquele que a sua intuição falava para você escolher. E aí a gente, muitas vezes, de teimosia, né? Às vezes aquela coisa está falando assim, vai por ali, ou não vai hoje, vai amanhã. Já aconteceu com vocês de não vai hoje, fica aquela coisa, pô, não vai hoje, não tem por que você ir num encontro, né, com os amigos. Não vai hoje não, deixa para mais tarde. E aí você, quando você ouve a sua intuição, você não vai, você ouve a sua intuição, e aí você fica sabendo que alguma coisa, você teve um livramento, por exemplo, um acidente de trânsito ou qualquer coisa. Isso é a nossa intuição falando ali no nosso ouvidinho, mas quando a gente não ouve, às vezes vem essa cartinha aqui para dar um alerta, ó, um alerta de perdas, um alerta de... Aqui fala de tudo que cai, né, gente? Tudo que cai. Ou seja, você pode ter aqui um alerta de perder dinheiro, por exemplo, né? Você pode ter uma perda financeira, uma perda energética. Você pode, de repente, estar andando com pessoas que te botam para baixo, né? Te botam para baixo, que te sugam a energia mesmo. Pensa no rato, né? O rato é uma criatura, né? Que ele é da noite. Você não vê um rato aí durante o dia, muito raramente, né? Mas à noite é aos montes, né? Então, representa aquela coisa bem sorrateira, né? Aquela coisa que você não vê que está acontecendo, e quando você vê, tu já está perdeu um queijinho ali na tua geladeira. Então, os ratos vêm falando sobre essa perda, né? Sobre perdas financeiras, perdas energéticas. Às vezes, quando essa cartinha está muito próximo da carta que representa o consulente, pode estar havendo uma perda energética bem significativa, né? Às vezes a pessoa está até depressiva, e essa cartinha ela vem indicando essas perdas, e a colinha vem falando exatamente isso, né? Alerta de perigo, né? Prestar atenção ao redor, prestar atenção em você, prestar atenção na sua vida financeira, né? Que às vezes o perder dinheiro, a gente pensa logo que alguém vai me roubar, ou, sei lá, vou ser assaltado. Não, mas às vezes a gente é que está investindo o nosso dinheiro de uma forma errada, ou gastando o nosso dinheiro de uma forma errada. Então, vem como um alerta aí, né, de perdas financeiras, por exemplo. A gente pensa lá, vou ser roubado, então. Mas às vezes não, às vezes é você que está investindo aí numa coisa. Eu conheço pessoas que às vezes ficam um pouco deslumbradas, né? Bolsa de valores, por exemplo, quem trabalha operando bolsa, né? Tem gente que fica bem louco e começa a investir dinheiro, e quando vai ver, perdeu tudo. Travou, Sandra? Travou para vocês também ou só para Sandra? Só para a gente entender. Só para a gente entender se é a minha internet ou é de quem falou que travou aqui. Dá um joinha, gente, se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Tá travado ainda? Ah, que bom, que bom. Então, Sandra, eu vou dar continuidade, tá? Ok. Então, vamos lá, continuando. Desculpa, gente. Continuando, né? A gente falou sobre as perdas, e aqui a gente vai olhar para a carta do coração, né? A carta 24 é uma carta linda que está aqui, ó, estampada aqui no peito, porque é a carta que fala sobre o lado sentimental, né? Pensa no coração. E o baralho cigano tem essa curiosidade, né? Tem muitos símbolos que são símbolos que a gente já traz do nosso conhecimento mesmo, da nossa infância ali no colégio. Coração significa o quê? Amor, carinho, romance, emocional, né? Então é fácil de você decorar esses sentidos básicos para que depois você vá avançando e conseguindo fazer uma leitura mais profunda, né? Mas esses sentidos, se você analisar bem, esses desenhos, né? Esses sentidos dessas cartas do baralho cigano, parece uma coisa difícil de decorar, tipo, caramba, são 36 cartas. No início, né, quando você olha para as 36 cartas, eu nunca vou saber
o sentido de cada uma delas separadamente, né? Que dirá junto, quando a gente começa a fazer as combinações, nunca que eu vou decorar isso. Então, mas quando você começa a destrinchar, né, a detalhar o sentido de cada uma, você vai pegando algumas referências do nosso dia a dia, da nossa vida, ao longo do tempo, né, o que vem significando aqui as emoções, né, e aí você vai colocando ali no teu jogo, que vai ficando muito mais fácil de você entender o sentido dessas cartas. Então vamos falar aqui sobre o coração, né? O coração, o que é? É o emocional do seu consulente, o seu emocional, né? Falar muito sobre romance, paixões, né? Tem um coraçãozinho aqui pegando fogo, né? Ardendo no fogo da paixão. Mas aí a diquinha, ó, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas a diquinha é um coraçãozinho, não tá indo. Mas é um coração assim, tem uma espada assim partindo ao meio, assim, flechando ali o coração. Então, algumas vezes essa carta é uma carta linda, né? Uma carta que fala de amor, mas é para ela que a gente vê como que tá o emocional desse cliente, né? Como que tá o emocional dessa pessoa. Se ela está sofrendo, né, aquela dor que dói no físico. Esses dias mesmo eu estava falando com uma pessoa sobre isso, né, que às vezes tem dores, né, principalmente quem já teve crise de pânico, ansiedade, são coisas que às vezes dói no físico, mas tudo começa aqui no emocional. Então essa carta aqui é muitíssimo importante, é uma das cartas que quando está... Então, os 36 cartas ali na sua mesa, né? Uma carta que vale a pena você olhar com carinho para todas as outras que estão em volta dela, para você entender quem é aquela pessoa que está ali, o que aquela pessoa está sentindo naquele momento, o que o coração dela carrega, qual o peso que ela leva nesse coração, né? Que tem gente que leva muito peso, muitas pedras, muita mágoa nesse coração, às vezes ódio, né? Dependendo da carta que está ali. Por exemplo, se tiver uma carta com um sentido mais de, por exemplo, a foice, né? A foice e o coração é uma combinação ali que é um pouco perigosa. É um pouco perigosa. Se você pensar no sentido da foice, né? Que a gente falou no domingo passado, que é aquela coisa do corte, doa quem doer, e vai ser assim, combinado com o coração, é aquela pessoa com o coração um pouco mais frio, digamos assim, né? Que sai cortando tudo, cabeças irão rolar. Então fala um pouco também sobre ódio, né? O amor e ódio, eles andam lado a lado. Então, e tudo vem a partir do coração, né? Quando você para para pensar que o ódio, ele vem normalmente de onde, né? Como você conversa... eu já passei por alguns trabalhos de desobsessão que envolviam muito o sentimento de ódio, né? E aí quando você começava a conversar com aquele espírito para entender por que ele não acompanhou, a pessoa já está reencarnada, né? Já passou aquela situação, e aí normalmente essa situação de ódio começava com um sentimento de amor, né? Às vezes uma traição, às vezes algo que foi desencadeando, um ciúme, alguma coisa que aconteceu no passado e que hoje vira esse ódio, é porque um dia foi amor e aí houve uma situação que foi transmutando. Então, amor e ódio andam lado a lado. Essa cartinha aqui vai falar muito sobre isso. Vou beber uma água aqui, gente. Fala aí como é que tá pra vocês. Tá todo mundo entendendo bem? Tá sendo ok? Tá indo muito rápido, né? Porque semana passada eu fiz um pouquinho mais lento. E vamos aqui de carta 25. Falamos de coração, agora vamos falar de anel, aliança, né? Aliança, que já vem muito também no seu próprio sentido, né? Aliança, que pode falar de casamento, pode falar de relacionamento, né? Aquele relacionamento mais duradouro, aquele relacionamento que já vem a longo prazo, né? Não é uma coisa rápida.
Esse deck é maravilhoso, esse deck é maravilhoso mesmo, Érica. Ele... eu comprei ele exatamente por causa dessas colinhas que eu achei muito diferente. Eu nunca tinha visto nenhum que desse essas nuancezinhas e para quem está começando, para dar essas colinhas também. E alguns sentidos que tem aqui nele são diferentes do que eu usava, então já é uma coisa a mais para você usar. E além disso, é porque não dá para mostrar aqui na imagem, além disso ele tem umas colas aqui falando de tempo também, tá? Esse aqui, por exemplo, ele fala sobre o para sempre. A colinha dele do tempo é o para sempre, né? Para sempre, não ainda. Então, além dessa colinha do significado, ele vem uma colinha aqui bem pequenininha falando de tempo. Então, o que é o para sempre, né? O felizes para sempre, aquele príncipe, né? Que chega, não chega, aquele compromisso firmado, né? O compromisso, parceria, fala de negócios também. Anel remete também muito ao financeiro, né? Tem muita gente que olha para o anel, que caracteriza o anel como uma carta que vai falar sobre o financeiro da pessoa. Algumas pessoas usam essa carta do anel, outras a carta do peixe, mas ambas falam sobre riquezas, né? O dinheiro, como é que tá a vida financeira desse seu cliente. Você vai olhar para essa cartinha aqui também e às vezes ela vai te falar muito sobre a situação dele atual, né? Se for uma jogada de trabalho, né? Voltada para trabalho, essa é uma boa carta para olhar também. Então, parcerias, negócios, herança, né? Herança é legal também. Se você pensar até na herança física, né? Uma joia, ou uma joia que você vai ganhar, tudo isso tem significado aqui com o anel. E aí fala aqui exatamente da colinha que está escrito aqui, né? Essa coisa do para sempre, né? É um ciclo eterno, é o unidos para sempre. Então aqui vai o anel. É lindo mesmo esse baralho. E aí, já que estamos falando de anel, vem aqui a carta do livro, a carta dos livros, que é uma carta também que leva muitos outros significados por trás dela, né? Falando um pouquinho sobre a parte burocrática que os livros representam. Ele pode falar sobre papelada mesmo, né? Aquela burocracia, principalmente se ele estiver, digamos, perto da torre lá, que a gente falou que representa autoridade, às vezes um prédio de justiça, né? Digamos assim. E provavelmente se a pessoa tiver ali se o jogo que você estiver abrindo, por exemplo, for para alguma questão jurídica, essa é uma boa carta também para você olhar, né? Para a papelada, como é que tá, se tá favorável, se não tá. Então essa carta vai também falar sobre essa parte de burocracias, muitos papéis, documentos para assinar, contratos, né? Contratos fechando, contratos sendo desfeitos, dependendo das outras cartas também. Então você pode olhar para essa cartinha e aí você vai ver lá no fundo dela, tá vendo que tem vários outros livros que leva também para um sentido de conhecimento, estudo, né? A pessoa que precisa estudar, uma pessoa que precisa se especializar, né? Que tal você procurar um curso para se especializar nisso? Você já pensou em se especializar, em estudar um pouco mais, em se aprofundar nesse determinado assunto, né? Aqui vem representando também o trabalho, então você pode ter uma nuancezinha do que aquela pessoa trabalha através dessa carta. E aí, pegando aquele exemplo que a gente deu da carta dos pássaros, né? Professores, né? Os professores que podem estar representados na carta dos pássaros. Se tiver um professorzinho aqui do lado da carta dos livros, é uma carta que fala muito, grita, né, essa profissão. Poxa, livros e uma pessoa que precisa ser super comunicativa. Então, os professores estão bem representados aqui com essa cartinha. E além disso, e agora vamos olhar para a colinha, além disso, livros pode também representar aquele segredo,
aquele segredo que você não abre para ninguém. A minha vida é um livro fechado. E aí vem aqueles ditados, né? Aqueles ditados. Livro fechado, debaixo de 7 chaves está esse meu segredo. Então, o livro ali bem fechadinho, né? Com uma marcação ali, um diário. Aquela pessoa que costuma ali guardar as coisas só para ela, que não esquece nada, na maioria das vezes, não esquece nada, que mantém tudo ali bem vívido, mas que não conta para ninguém. Aquele segredo muito bem guardado, tá representado aqui nos livros. E aí tem essa estrela aqui na capa desse livro, pode falar uns conhecimentos aí bem legais, né? Seu louro aí, o pessoal que gosta das magias, das bruxarias. Esse livrinho aqui, gostei. E aí a gente tem aqui a carta da carta. A carta da carta, que vem falando também sobre... Para mim, representa muito essa coisa de comunicação, principalmente a comunicação atual, né? Que é muito por mensagem SMS, WhatsApp, toda essa comunicação online, e-mails, cartas falam também sobre papéis, né? Papéis, deixa eu ver qual é a colinha. Papéis, documentos, e aí muito mais representando documentos, né? Contratos, você vê aqui lá atrás coisas escritas, né? Então, contratuais, às vezes uma carta de amor, né? Uma mensagem de amor que você vai receber, alguma coisa que vai te deixar ali com o coração bem aquecidinho. Essa cartinha aqui é uma carta bacana, eu gosto dessa carta, porque notícia é sempre bom, né? Seja boa, seja ruim, receber notícia é sinal de que você está atualizado. E aí aqui a gente vem... Gente, não parece Tiago Lacerda? Eu sempre olho para essa carta e falo, Tiago Lacerda está aqui. Tiago Lacerda está aqui, vestido de cigano, para falar da cartinha 28, que é a carta do cigano ou a carta do homem, né? Tanto faz a nomenclatura. A carta do cigano, que vem muitas vezes representando tanto a energia masculina, né? Aquela coisa bem racional, quando você precisa ser mais racional, como pode representar também o próprio consulente, né? Digamos que seja um consulente homem aqui, e aí quando já vou até avançar para 28 e 29, tem a carta do homem e a carta da mulher, sendo que esse baralho, ele tem 2 cartas da mulher, ó, ele tem 2 ciganas lindas aqui, e aí você escolhe com qual delas você quer jogar. Como eu falei, tem algumas técnicas que utilizam essas cartas que vêm dupla, né? Tem algumas técnicas que utilizam ambas, mas eu prefiro escolher uma, então eu vou escolher essa aqui hoje, para falar do homem, da cigana e do cigano. Então, essa carta do homem, ela vem representando muito essa energia mais racional, né? Essa coisa de mais força, de mais... aquela energia maior vigor, digamos assim, né? Aquela testosterona que você precisa ter, às vezes, na sua fala, na sua forma de agir. Você precisa ser um pouco mais... sabe, botar um pouco mais o pé no chão. E, como eu ia dizendo, às vezes não, sempre vai representar o seu consulente quando ele for um homem, né? Você pensa nas 36 cartas colocadas ali na sua mesa, você vai olhar para essa carta quando você quiser falar sobre o seu consulente, ver quem é ele, ver por que ele está ali, né, na sua frente, por que ele está te procurando. Você vai olhar para a carta dele, e a mesma coisa para a carta da mulher. Quando você for fazer um jogo para uma mulher, essa carta vai representar ela própria, e a outra carta, né? Se você está fazendo um jogo para mulher, a outra carta, que é a carta do homem, vai representar, às vezes, uma pessoa bem próxima, ou um marido, um namorado, não necessariamente
um homem, tá? Pode ser é só uma pessoa próxima, como eu falei, tem cartas que, às vezes, o baralho só tem essa carta, pensando nas 36, né? Só vai ter uma carta da mulher, então a outra pessoa pode estar representada aqui na outra carta, né? E a mesma coisa, se você está jogando para um homem, você vai olhar para essa cartinha aqui para saber sobre uma outra pessoa próxima. Essa carta vai representar sempre uma pessoa mais próxima desse homem. E aí, Gisele, se for a linda quebrada querendo jogar com você, para qual carta você olha para definir, né? É homem ou mulher? Gente, linda quebrada é mulher, vamos olhar para a carta do homem como uma outra pessoa, né? Um companheiro, uma amiga, etc. E aí a carta, acabei pulando, a carta da mulher, ela vai falar desse lado mais, dessa sutileza maior da mulher, desse feeling, né? Às vezes a mulher tem um feeling melhor para sacar algumas coisas que não estão sendo faladas, digamos assim, né? Ter essa maior sensibilidade, de repente você ter uma sensibilidade melhor pelas pessoas, com as pessoas, ser um pouco menos racional. Aí vem o contrário, né? A energia da mulher é uma energia mais sutil, né? Uma coisa mais leve. Então, não dizendo que homem é pesado e mulher é leve, mas estou falando de energias. Energia masculina, energia feminina. Energia feminina é uma energia mais leve, e aí o povo umbandista aí vai entender do que eu estou falando. O povo espírita também, porque você consegue sim detectar pela energia quando é um homem ou uma mulher se aproximando de você, né? Um espírito feminino ou masculino se aproximando de você pela energia. É uma energia um pouco mais leve, energia feminina. Não é tão fácil de detectar, mas é possível. E aí a próxima cartinha é a carta dos lírios. A carta dos lírios, ela vem... Vamos pra colinha? Ela vem falando sobre proteção. E aí tem um guarda-chuvinha aqui, achei bonitinho. Um guarda-chuvinha, né? Falando sobre proteção, que aí, ali embaixo do seu guarda-chuva você se mantém ali mais ou menos protegido. Às vezes o guarda-chuva falha, né? Quando o guarda-chuva é de camelô, o guarda-chuva voa mesmo. A gente tem que se garantir ali só no cabo. Mas essa carta fala sobre proteção, né? Aquele momento em família, aquele momento mais leve, aquele momento alegre, aquele momento doce ali, de encontros. Lírio é maravilhoso, né, gente? Você põe um lírio na sua casa, ele perfuma a sua casa, ele alegra a sua casa, ele vai trazer energia, né? Aquela energia mais pura, energia de paz mesmo. Lírio da paz, né? Existe o lírio da paz. E essa cartinha vem exatamente falar sobre isso, né? Sobre momentos felizes. Tem ali no fundo da carta, tem um casalzinho ali dançando, um tango ali. É um momento alegre, né? Um momento mais de pureza, um momento mais romântico. É uma carta positiva. Lírios é lindo, é maravilhoso. E a gente tá tendo muita carta romântica agora nessa segunda leva, né? E cartas positivas, adoro. Essa carta aqui tem uma coisa muito legal, que uma vez eu vi a cigana fazendo um atendimento com uma pessoa e ela foi falando sobre o significado de algumas cartas, né? Que essa pessoa queria que ela consagrasse o baralho para ela. E aí essa carta aqui, que é a carta do Sol, que na minha opinião é a carta mais positiva do baralho. É uma carta... Gente, o Sol ele ilumina tudo. Qualquer negatividade, a luz do Sol, ela afasta, sabe? O Sol é tudo que brilha, né? Ó, tem um potinho de ouro lá, né? É o ouro no final do arco-íris, né? É aquela coisa que vai te deixar feliz, que vai te fazer expandir, que vai te fazer brilhar. Ó, a assertividade, o brilho. E aqui no fundo aqui você vê que tem, não sei se dá pra entender, mas tem tipo um terceiro olho ali, uma coisa mais mística, sabe? Que fala, na minha opinião, sobre a energia, essa energia mesmo, né? Que expande, energia de luz, energia de positividade. E aí, falando lá do atendimento da cigana, ela deu uma dica muito legal e que eu vou passar pra vocês aqui. Não sei se ela permite, mas passei. Depois eu entendo. Que existe esse baralho aqui, ele é um tamaninho, ó, se vocês verem,
tamanho da minha mão, ele é um tamanho médio, né? Mas existe um baralho que ele é mini, né? Tem um baralho mini que ele pega mais ou menos, não diria metade, mas ele é bem pequenininho, é que eu não tô com ele aqui em mãos agora, mas ele é bem pequenininho. E aí uma dica que eu até passo para vocês é de usar algumas cartas, assim, como essa carta do Sol. Às vezes usar a carta do Sol e a carta do coração, quando você está se sentindo um pouco sem energia, sabe? Quando você está desgostoso da sua vida, quando você vê que o seu emocional está bem abalado, é usar essas cartas como um amuleto, né? Ou seja, você levar elas com você, essa carta super positiva, e você pode, é claro, depois de energizá-la, né? Estando ela consagrada, colocando ela ali no sol, você pode botar essa carta no sol também, energizar bastante ela ali com cristais. A gente já teve live sobre cristais aqui, então tem cartas que vão muito bem com cristais, então você pode usar como um amuleto e colocar na sua bolsa. Para os meninos aí que tem aquele bolsinho aqui que coloca, até tem algumas blusas sociais femininas que é possível também, né? Você andar com aquela cartinha, é mini, não vai aparecer. Anda com ela aqui no seu peito, entendeu? Que ela vai te servir como um amuleto, como uma coisa que vai te energizar. Mas quando você coloca essa energia de positividade, coloca ela bem pertinho aqui do seu coração, ou leva na sua bolsa, esteja com ela perto de você, ela vai te ajudar a você acender, né? Não é ascender e acender. Vai te ajudar a iluminar, a queimar todos esses karmas, né? Todos os karmas, todas as negatividades. Então, a hashtag fica a dica. Aí a gente falou do Sol, e aqui a parceira do Sol, né? A parceira do Sol, a Lua maravilhosa. Eu não falei para vocês que havia outra carta no baralho que também representava o povo cigano. Tá aí ela, a Lua. A Lua representa também essa espiritualidade, né? A espiritualidade do povo cigano, que está sempre muito ligada às fases da Lua. E aqui tem a colinha, ó, fases da Lua. Fases da Lua, ideia, criatividade. E aí, para mim, tem também muito um sentido, às vezes, daquela pessoa que está se iludindo, né? Aquela pessoa muito sonhadora, que precisa de uma energia ali masculina, né? Que precisa botar um pouquinho o pé no chão, que precisa acordar um pouco para a vida, né? Acordar um pouco para as coisas. Às vezes aquela pessoa que está sempre fantasiando, está sempre sonhando, mas que precisa, junto com esse sonhar, porque sonhar é bom, né? Você tem que sempre criar planos, ideias, expectativas, mas junto com esse sonhar, você precisa também usar o seu racional, senão você fica no mundo da Lua, né? Como dizem, você vai estar sempre no mundo da Lua. Então, essa carta vem também representar essas pessoas que às vezes está muito distante, sabe? Alguma coisa que, às vezes, um amor platônico, que está bem distante. A gente fica como? O amor platônico ali pela Lua, né? Quando a gente olha para a Lua, a gente fica, ai, amo tanto, amo tanto. Lua é maravilhosa, né? Aquela lua cheia, igual uma lâmpada ali quando você está no meio do trânsito, né? Às vezes você está no meio do trânsito, à noite, voltando cansado do trabalho, de repente vem aquela lua assim, pá, cheguei. É maravilhosa, é aquele amor platônico que a gente carrega pela Lua. Então a Lua fala dessa coisa mais também intrínseca, as pessoas mais caladinhas, né? As pessoas mais caladas, aquelas pessoas... Milena tá pedindo para participar, mas eu acredito que tenha mandado errado. Mas se quiser participar, vem. Se quiser participar, vem. Então a carta fala dessas pessoas que são mais caladas, mais tímidas, né? Porque estão sempre muito reclusas. Fala sobre fases, né? As fases da Lua. E quando a gente pensa em fase, às vezes é uma coisa que, se a gente remeter ao tempo, né? Às vezes é alguma coisa que ainda precisa esperar a mudança, né? Tem gente que espera até para cortar o cabelo, deixa a Lua mudar para cortar o cabelo. Então, na minha opinião, em relação a tempo, vai falar dessa coisa que precisa mudar, precisa esperar uma nova fase. Boa noite, Vera, tudo bem?
Então, tá aí o sentido da lua. E se eu esqueci de mais alguma coisa, vocês podem ir falando aí o sentido que vocês conhecem. E aí, claro, aqui, ó, vou falar sobre a colinha do tempo também. A colinha que vem aqui na lateral é... Tá bom, Milena, que bom que você tá participando. Vem falando da noite, né? O sol vem falando do dia e a lua vem falando da noite. Então, a colinha de tempo aqui da lua é falando sobre noite. E agora a cartinha aqui da chave. Lembra que no livro a gente falou sobre intuição? Sim, a carta da lua fala muito sobre intuição. Fala sobre intuição, fala sobre espiritualidade, fala aquele zumbidinho ali no seu ouvido, né? Eu vi até um meme esses dias que era da sua espiritualidade, quando você está fazendo uma coisa errada e aí vem aquele zumbido forte assim no ouvido. É a espiritualidade ali dando um grito no teu ouvido para você ir pro caminho certo. Então fala assim, fala sobre intuição bastante, né? Aquela pessoa muito bem intuída, ilusão, sim, exatamente, né? O que eu falei, aquela pessoa que tá ali num amor platônico, ou se iludindo, ou sonhadora, né? Aquela pessoa que sonha. Ah, eu sonho em ganhar na Mega Sena. Seria ótimo. Mas eu não posso ficar me prendendo a isso. Ah, não, quando eu ganhar na Mega Sena, eu faço. Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou. Não, é uma ilusão, então não se iluda. Joga na Mega Sena, joga, mas vive a tua vida, né? Vive a tua vida também. Viu, Simone? Gente, aí vamos passar aqui para a cartinha de número 33, que é a carta da chave. A carta da chave. E aí, para quem lembra, ali a gente acabou de falar da carta dos livros. E se livro guarda segredo, a chave pode revelar. A chave é aquela que abre portas, ó. Abre cadeado, abre e fecha, né? Muitas vezes, a solução, a chave vem falando também muito de solução. Porque às vezes, ó, vou pegar a chavezinha. Às vezes a solução tá ali na sua mão, a chave tá na tua mão, a porta tá ali, a chave tá aqui, é só você escolher e abrir a porta dos desesperados ali, né? Muitas vezes você tá com medo de abrir aquela porta, você tá com medo de enfrentar aquela solução, você sabe às vezes o caminho, né? Às vezes você sabe para onde você tem que ir, mas aí você fica assim, caramba, mas aí se eu for por ali, caminho, descoberta, decisão, abertura de caminhos, sim, muito. E ela vem brilhando, né? Então é uma carta positiva. É uma carta positiva. E às vezes vem essa carta positiva como dar uma chacoalhada na pessoa. Tipo assim, você tá com a solução, você sabe qual é o caminho. Você sabe exatamente o que você tem que fazer. A solução tá ali, ó, na tua mão. Vai. Abre essa porta, ou fecha essa porta, deixa para trás. Tem outras oportunidades, outros caminhos para você seguir. Outras portas vão se abrir. Quando fala portas vão se abrir, né? Você lembra muito de caminho, como a Vera falou, abertura de caminho. As portas vão se abrir, minha filha. Não se preocupa. Os seus caminhos estão abertos. Geralmente essa cartinha aqui vai falar, os seus caminhos estão abertos, tá? Pode falar também de riquezas, né? Essa cartinha douradinha, assim. Às vezes uma oportunidade, uma grande oportunidade surgindo aí pela frente. Fica a dica. E aí, já que a gente tá falando de oportunidade... E é legal, assim, não sei se vocês perceberam que as cartas que falam... As cartas que são mega positivas, né? Não sei se... Depois eu vou olhar se realmente todas, mas na minha percepção aqui, passando com vocês, é a primeira vez que eu analiso esse baralho tão a fundo, assim, mas passando assim com vocês, elas têm esse douradão, assim, eu vi mais nas cartas que falam sobre positividade, sobre boas energias, né, aqueles bons fluidos. Então vem aqui a carta do peixe, falando sobre... Também dinheiro, lembra que eu falei que o dinheiro podia ser representado tanto na carta do anel quanto na carta dos peixes? Então, o peixe também, na minha leitura,
é para onde eu olho quando eu quero saber sobre a vida financeira, né, da pessoa, como é que tá a vida financeira, e aí, esse trabalho vai rolar? Esse baralho é lindo, né, Vera? Também. Depois eu vou mostrar a caixinha dele para você ver também. Então fala sim sobre o financeiro, então as cartinhas em volta vão dar aquela dica de o que está acontecendo com o financeiro dessa pessoa, por onde esse dinheiro está escorrendo, quando tem um rato ali perto, né? Então fala também sobre gravidez. Aqui tem uma pessoinha aqui, não sei se vai dar para ver, fala sobre gravidez, fertilidade, né? Fertilidade. Então, os peixes aqui, pra gente fazer aquela alusão esperta para vocês lembrarem depois também do sentido dessa carta nesse aspecto, é de transformar esses peixinhos aqui nos espermatozoides, né? Vamos pensar aí no espermatozoide ali, tentando aquela briga para entrar ali no óvulo e tal. Então, fala também sobre fertilidade. Então, por exemplo, quando a pessoa quer saber de gravidez, né? Quando a pessoa tá pensando em engravidar, então, de repente, essa cartinha ali vai estar indicando isso. Ou quando tem alguma dificuldade de engravidar, né? Também, aquela pessoa que deseja muito, mas tem algum probleminha ali que ainda não está permitindo, né? Por exemplo, se tivesse uma cartinha aqui dessas que a gente viu agora, né? Vamos falar das que a gente viu agora. Se de repente a montanha estivesse aqui por perto, né? Poderia ser uma pessoa que está tendo alguma dificuldade de engravidar. Sim, fala sobre prosperidade, bastante prosperidade aqui, ó. As moedinhas aqui. Por isso que eu olho para ela quando eu vou ver sobre a vida financeira, né? A prosperidade, não só financeira, o dinheiro, né? Não só o dinheiro propriamente dito, né? Mas prosperidade abrange mais esse sentido. Então, sim, falar sobre prosperidade, às vezes levando também para esse lado da saúde, né? Pode indicar um problema de rins, né? Pensando ali nas partes baixas ali do nosso corpo, pode indicar um problema dos rins, de repente um cálculo, né? Quando você olhar para essa cartinha, esses peixinhos aí te remeterem a pedrinhas, né? Que pode acontecer. Aí você trabalhando com a sua intuição, abundância, sim, exatamente. Tudo que todas as coisas que te remetem à prosperidade, sim, essa carta vem um sim bem forte, né? Ela significa um sim bem forte. Então, abundância, prosperidade, comunicação, sim, aquela vucu-vucu, né? Aquele vucu-vucu do fundo do mar. Todo mundo junto e misturado, sim, fala sobre esse movimento, né? Louro, eu sei que é você, louro. Fala sobre esse vucu-vucu, né? Movimento, movimentação, muitas águas vão rolar, as coisas estão a seu favor, né? O mar está a seu favor, o mar está para peixe, sim, o mar está para peixe. Então, essa carta é uma carta maravilhosa. Maravilhosa, com todos esses sentidos, né? Aqui eu falei de 3, basicamente, então as cartinhas positivas também são muito boas para você ir levando para outros sentidos, então cabe um estudo muito mais aprofundado. Vamos falar de segurança, né? Vamos falar de segurança. Já que a gente está no fundo do mar, né? A gente está no fundo do mar falando ali sobre peixes. E aí, legal pensar que essa carta aqui, de número 35, a carta da âncora, ela pode representar, inclusive, uma pessoa que trabalha no mar, né? O marujo ali. Pode indicar uma pessoa que trabalha na marinha, um guarda-vida, sabe? Tem toda essas profissões aí do fundo do mar podem ser muito bem representadas aqui nessa âncora. Âncora que fala sobre peso também no seu aspecto mais negativo, doloroso, não sei. Eu não gosto de usar muito negativo para as cartas, não, porque eu acho que elas são tão lindinhas, assim, falar que essa carta é negativa. Não, essa aqui às vezes é um pouco mais pesada de arrastar, né? Pensa numa âncora. A âncora, se o navio tiver ancorado, minha filha, ninguém tira. E aí tem muitas vezes que a pessoa precisa puxar essa âncora, né? Precisa,
puxa essa âncora, você está muito no lugar, você está estagnado, né? E aí o sentido de estar estagnado pode vir também como estar parado há muito tempo e precisa se movimentar, precisa arregaçar as mangas, precisa puxar a âncora para conseguir andar. Vem também, no sentido positivo, como estabilidade, né? Vou alcançar a minha estabilidade financeira. Aí vem assim, ó. Aí aparece assim para vocês. Ó, a prosperidade aqui. E aí provavelmente é um sim. Um sim gigante, né? E, ó, aqui fala, ó a colinha. A colinha falando sobre peso, né? Não sei se dá pra entender, mas é uma pessoinha aqui com uma bola, sabe aquelas bolas de ferro dos desenhos? Aquela bola de ferro, a pessoa arrastando, aquela pessoa que mal sai do lugar, sabe? Quando não vai mudar, a pessoa que, olha, minha filha, não vai mudar não. Vai ser isso aí por muito tempo, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Fala também sobre trabalho, né? Como eu disse, às vezes trabalho, muito do trabalho, a galera que trabalha aí no mar. Aqui fala sobre equilíbrio também, né? Que é buscar o seu equilíbrio, falando dessa estabilidade, né? Quando você está estável, é aquilo que não tá nem pra cá, nem tá muito bom, nem tá muito ruim. E aí você precisa buscar aquele seu equilíbrio, né? Que às vezes muita euforia vai te trazer ansiedade. E muito falta ali de energia vai te trazer depressão. Então você precisa encontrar o seu equilíbrio. Para quê? Para você se estagnar, para você começar do zero, né? Precisa encontrar ali, ajeitar, ajustar o peso da balança, ver o que tá ruim, o que tá bom e para aí assim você conseguir se estabilizar e seguir a vida em frente. E a última cartinha aqui, que é a carta da cruz. A cruz. A cruz que aqui na colinha, ó, tem lágrima, tem... Aqui é como se fosse aqueles espinhos, né, da coroa de Jesus Cristo. Então, porque ela vem falando também sobre essa coisa de resignação, da sua cruz, né, do peso da sua cruz, a cruz que você carrega, o karma, né, o teu karma, a cruz que você carrega. E aí é sempre legal falar que exatamente, sofrimento e a cruz que a gente carrega nunca é mais pesada do que o que a gente pode suportar, né? Então é isso, é o aguentar firme, é o sofrimento, e às vezes vai doer mesmo, né? Junto com algumas outras cartas, ela pode falar também de morte, né? Como a gente falou lá do caixão, que não significa só morte, mas às vezes a cruz, ela pode indicar também aquela finalização de alguma coisa, a morte de alguma coisa ou de alguém, né? Mas depende, claro, das outras combinações, e aí vem lágrimas, sofrimento, mas num aspecto positivo, ela vem também falando muito de fé, né? E aí pra galera macumbística aí, às vezes ela vem representando a força dos pretos velhos, né? A força dos pretos velhos, a necessidade de paciência, né? Pensa numa velha, né? Aquela velhinha religiosa. Ela vem ali contando os tercinhos dela, ela fala com calma. Então, essa cartinha pede um pouquinho de paciência, essa coisa de... É cansativo mesmo, às vezes é pesado, né? Às vezes o fardo é pesado mesmo, mas não desiste não, não desiste não, que segura na tua fé, né? Segura na mão de Deus e vai. Então essa carta fala muito sobre isso. O pessoal que tá chegando agora, Sandra, chegou agora, chegou no final. Então, galera, aqui a gente fecha o nosso ciclo de cartas do baralho cigano. Boa noite, Sandra. Pra quem não viu, Vera, se você tá aí ainda, Vera, esse aqui é o baralho.
baralho esmeralda, vocês encontram ele lá no Falando Lenormandês, né? É o Instagram da Carla Souza, lá vocês vão ter o linkzinho para ir para a lojinha dela. E aí, se você usar o cupom As Ciganas, você ganha 6% de desconto em qualquer um dos produtos. Além desse aqui, tem outros baralhos super lindos. Agora ele vem também, esse baralho esmeralda, eu vi que agora ela tá com um modelinho que ele é dourado em volta. Então, cara, é lindo. Esse aqui é da leva antiga. Esse aqui é da leva antiga, mas tem também o douradinho aqui em volta, né? Que dá aquele charme. O valor, louro, sinceramente, não me recordo. Eu comprei esse aqui na Black Friday. Eu comprei ele na Black Friday. Eu não lembro o valor porque eu comprei junto com um livro também. Mas confere lá. Que acho que vale a pena, né? Porque você só vai encontrar lá. Desse assim, você só vai encontrar lá. Não conheço nenhum outro. Se vocês conhecem aí, pode até indicar, tá? Não tô aqui fazendo propaganda pra mim, mas sim pra ajudar vocês. E aí eu conversei lá com a Carla. Falei, ó, tem uma galera querendo comprar seu baralho. Tem cupom de desconto aí? Ela falou, usa o cupom As Ciganas que a gente vai colocar lá 6% de desconto. Então, eu tô por fora do valor, mas confere lá. A gente sabe que tem todo tipo de baralho, né? Inclusive, essa é uma dúvida. As pessoas, às vezes, perguntam, né? Gisele, onde eu consigo baralho? Onde eu compro esses baralhos? É muito caro? É muito barato? Gente, qualquer lojinha, assim, de artigos religiosos, né? Artigos umbandistas, principalmente, você vai encontrar lá, pede um baralho cigano. E aí tem baralho que é super baratinho, sabe? 10, 15 reais. Tem baralho de 200, 300 reais, tem o meio termo, tem para todo gosto. E todos eles vão fazer a leitura, assim, uma leitura digna. O valor do baralho, que eu quero dizer, o valor do seu baralho, ele não influencia na sua leitura. Eu tenho um aqui maravilhoso, que foi o meu primeiro baralho, que eu adoro, e que eu paguei 10 reais nele. Então, assim, ele me dá respostas muito assertivas e foi o mais baratinho deles, entendeu? Esse que eu falei, esse mini também, eu encontro também muito na internet. Bota assim, baralho cigano mini. E aí vai vir, ele é uma cartinha pequenininha assim, pra quem não tem muito espaço é bacana. Pra quem gosta de levar o baralho na bolsa também é bacana. Pra quem quer fazer de amuleto também é maravilhoso, tá? E é isso, tem todo preço, tem de todo preço. Conforme você vai se viciando, você acaba comprando mais de um, e aí você pode determinar um para cada situação, né? Por exemplo, se você quer determinar que aquele baralho vai ser para quando você tirar, sei lá, fizer tiragens para trabalho, tiragens para casal, e você pode usar mais de um durante o seu jogo, né? É opcional, e aí vai da sua intuição também, mas é bacana a gente trabalhar com um baralho que você olhe, que você fale, nossa, esse baralho tá me chamando, né? Esse baralho tá me escolhendo, não eu que tô escolhendo ele. E é legal. Às vezes, por exemplo, esse aqui que eu falei que eu uso para estudo, né? Que é esse esmeralda. Às vezes, de tanto você fazer tiragem de estudo com ele, tá? Daqui a pouco ele começa a responder. Por quê? Porque ele já tá com a tua energia, né? Ele já tá limpinho. Você começa a usar ele para estudo e daqui a pouco ele já está com a tua energia maravilhosa e ele já está respondendo, assim, por mais que você não use para fazer jogos para outras pessoas, ele vai respondendo ali bonitinho, direitinho. Então, gente, acho que é isso. Vocês ficaram com alguma dúvida? Quem tiver alguma dúvida pode enviar aí. Amanhã, lembrando que amanhã a gente tem a live com André de Siqueira, né? A gente vai fazer uma dobradinha aí de perguntas e respostas com tarô e baralho cigano. Então, pessoal que gosta aí de tiragens, né? Às vezes o pessoal pede, faz tiragem online. Amanhã a gente vai ter esse encontro lá com o André. O André vai estar à frente dessa live. E como vai funcionar? O pessoal vai mandar as perguntas aqui e tentando seguir a ordem ali que chegarem as perguntas, e a gente vai respondendo. André responde com tarô, André é tarólogo maravilhoso, nosso parceiro aqui. André responde com tarô e eu vou responder com baralho cigano a mesma pergunta, dando aquele complemento, né? Aquele toque cigano ali na tiragem. Então vai ser legal, acho que tá bem
Tá bem amparado esse trabalho. Amanhã, quem quiser conferir, eu vou estar aqui online também às 8 horas da noite. E conto com a presença de vocês. Amanhã, 8 horas, boto o relógio para despertar. Já boto o relógio para despertar. E quem ficou com alguma dúvida, Jana Rodrigues também maravilhosa. Gente, Jana Rodrigues é quem vai fazer quem deu, né, na verdade, uma sessão de mesa quântica para nossa rifa. Então, Jana maravilhosa também é taróloga. Segue lá. E é isso, pessoal. Eu vou fechar essa live aqui, mas eu espero vocês amanhã, 8 horas da noite. Fiquem ligados, tá bom? Um beijo, bom sábado, bom final.